Eu separei 3 questõezinhas da prova do ano passado, uma da prova do 9º ano, que é para o pessoal da primeira série, uma da prova do 1º ano, que é o pessoal da segunda série, e outra da prova do 2º ano, que é para o pessoal da terceira série. Todos vocês é importante que vejam essas questões, porque esses assuntos vão ser cobrados por todos vocês, tá certo? A primeira questão que nós vamos resolver foi do 9º ano do ano passado, que se fosse esse ano seria aplicado para os alunos da primeira série, ok? Um elevador foi construído pelos russos para levar pesquisadores a uma grande profundidade da crosta terrestre. Partindo do nível do mar, o nível do mar, ele seria aqui a superfície da Terra. Então, aqui seria a profundidade de 0 metros. Partindo do nível do mar, o elevador desceu com 20 metros por segundo de velocidade em movimento uniforme. O que é que isso significa? Velocidade constante, tá bom? Até 80 metros de profundidade. Veja que esses 80 metros de profundidade, ele não destaca que é a profundidade total do túnel. Então, ele desceu do nível do mar até uma determinada profundidade de 80 metros, com uma velocidade constante, já que o movimento é uniforme, de 20 metros por segundo, tá ok? A partir daí, existe uma desaceleração, então ele vai freando até parar. Veja, então, que o restante do percurso, da profundidade 80 até a profundidade máxima, ele vai desacelerando. Então, eu vou colocar aqui uma aceleração negativa de 0,5 metros por segundo ao quadrado, onde ele vai atingir essa profundidade máxima com a velocidade zero, já que ele destaca que ele vai parar. No vão do elevador, a temperatura T se altera em função da profundidade, ou seja, à medida que ele vai descendo, a temperatura vai aumentando. Ele começa com a temperatura de 300 Kelvin, ele destaca aqui que a unidade de medida é o Kelvin, então ele começa com 300 Kelvin e vai aumentando 0,1 Kelvin a cada metro de profundidade que ele desce. Então vai ficando cada vez mais quente dentro do elevador. Natural, já era de a gente se esperar isso, tá bom? Então, a medida cadê? No vão do elevador, a temperatura T se altera em função da profundidade H, medida em relação ao nível do mar, conforme a relação T igual a 300 mais 0,1 H, onde T é a medida em Kelvin e H é a medida em metro. Considerando que de 0 graus Celsius equivale a 273 Kelvin, qual a temperatura da profundidade máxima atingida pelo elevador? Veja que essa função ela vai nos dar a temperatura em Kelvin, mas ele quer a resposta em Celsius. Só que nós precisamos saber que profundidade é essa. Veja que nesta posição ele está com a velocidade de 20 metros por segundo e ele vai desacelerando. Como eu preciso saber que posição é essa, que profundidade é essa, nós vamos ter que, antes de tratar da temperatura, tratar da posição. E nós temos que lembrar que num movimento uniformemente variado, nós temos uma relação entre a velocidade e a distância percorrida sem envolver o tempo. Veja que ele não falou nada de tempo de movimento, que é a equação de Torricelli. Lembrando, V2 igual a V02 mais 2A delta S. Para quem não lembrava, está aí a equação de Torricelli novamente para vocês. A velocidade no final desse trecho, do trecho em que ele percorre com movimento uniformemente variado, é zero. E zero ao quadrado, zero. A velocidade com que ele inicia esse trecho é de 20 metros por segundo. E ao quadrado, vou logo colocar aqui o valor para ir agilizando, 400. Mais 2 vezes a aceleração, que como ele está freando, é negativa, menos 0,5, vezes a distância que ele vai percorrer, que é justamente a profundidade que ele está descendo durante a desaceleração. Nós temos aqui, então, que 2 vezes, vezes menos 0,5 é menos 1, delta S. Passando para o outro lado da igualdade, fica 1, delta S. Isso é igual a 400. Ah, professor, então quer dizer
que a profundidade onde ele vai parar, a profundidade onde ele vai interromper esse movimento é de 400 metros? Não. Veja que antes de ele começar a frear, ele já desceu de 0 a 80. Então, a profundidade máxima, o ponto mais profundo que ele vai estar deste túnel é os 80 metros que ele já tinha descido a uma velocidade constante, mais os 400 metros que ele desceu freando. Então, a sua profundidade máxima atingida é de 480 metros. Ok, pessoal? Pois vamos lá. Descoberta a profundidade, nós vamos agora descobrir a temperatura, tá certo? Eu vou colocar aqui de uma outra cor, até para que a gente possa ir destacando cada etapa da resolução da questão. Então, a primeira etapa foi descobrir a profundidade máxima. Sabendo agora que a temperatura depende desta profundidade, nós vamos substituir na função dada pela questão esta profundidade. A temperatura é 300 mais 0,1 para cada metro que ele desce. E ele desceu quanto? 480 metros. Assim, a temperatura que ele vai estar é 300 mais 0,1 vezes 480 é 48. Então, nós vamos ter uma temperatura de 348, o quê? Kelvin. Veja que essa temperatura, como ele destacou, está medida em Kelvin. Como ele quer a resposta em Celsius, nós vamos ter que agora transformar para Celsius. Aí você precisa lembrar que a temperatura em Celsius corresponde à temperatura em Kelvin menos 273. Aí é só substituir o valor que nós encontramos nessa relação. A temperatura em Celsius, 348 menos 273, a temperatura em Celsius vai ser igual a 8 menos 3, 5, 14 menos 7 dá 7, e o 2 menos 2 dá 0. Então, nós temos aqui 75 graus Celsius é a nossa resposta, nos dando como alternativa correta para essa questão do que foi aplicada na prova do nono ano, a alternativa A. Ok? Vamos agora para a questão que, lembrando que essas anotações, essas questões, eu vou disponibilizar depois para vocês com as resoluções em PDF, tá bom? Então não precisa você estar se preocupando em anotar, em printar a tela, não. Eu vou disponibilizar para vocês a resolução dessas questões. Vamos lá. Questão que foi agora cobrada na prova do ano passado para a primeira série, que se fosse esse ano, seria cobrado para o pessoal da segunda série, tá bom? Do mesmo jeito que a Terra possui um satélite natural, a Lua, e Júpiter possui mais de 60. Os asteroides também podem ter satélites naturais. Em 1993, foi descoberto o primeiro asteroide que possuía sua própria Lua. Esta Lua, de pouco mais de 1 quilômetro de diâmetro, ganhou o nome de Dactyl. E ela é o satélite natural do asteroide 243 Ida, que habita o cinturão principal de asteroides, entre as órbitas de Marte e Júpiter. A imagem a seguir, obtida pela sonda Galileu, da NASA, mostra o asteroide 243 Ida com sua pequena lua Dactyl à direita dele. Então, pessoal, nós temos aqui o asteroide e aqui nós temos a Lua. Para quem não sabe, essa semana nós tivemos aí um alinhamento dos planetas com a Lua e nós tivemos aí uma bela imagem, depois eu posso disponibilizar para vocês a foto lá no grupo desse alinhamento, tá? Nós tivemos ali um alinhamento da Lua com os planetas lá, Júpiter, Saturno, todos alinhados. E aí foi, para quem observou bem o céu, deve ter visto aí esse espetáculo da natureza. Mas, enfim, aparentemente é uma questão que trata de astronomia, mas não, é uma questão de física. Veja a pergunta. Se por algum motivo a distância entre o asteroide 243 Ida e sua lua Dactyl dobrar, então ele está perguntando se a distância entre o asteroide e a Lua, a nova distância que eu vou chamar de D', for 2 vezes uma distância anterior entre o asteroide e a Lua, o que vai acontecer com a força gravitacional? Pessoal, para responder essa questão, você tem que saber que a força gravitacional
entre dois corpos com massa é calculado pela expressão G, que é a constante gravitacional, vezes o produto das massas dos corpos envolvidos, dividido pela distância entre eles, ao quadrado. Veja que você não precisa trabalhar nada com essas letras aqui de cima. As massas dos corpos não mudaram. A constante gravitacional, como o próprio nome diz, é uma constante, não muda. Então você vai ter que observar apenas que a força depende inversamente, de forma inversamente proporcional à distância e ao quadrado. Mas, professor, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que se a distância entre os dois corpos aumentar, a força gravitacional entre eles diminui. Também quer dizer que, se a distância entre os corpos diminuir, a força gravitacional entre eles aumenta. Veja que o que está acontecendo, o que foi proposto pela nossa questão, é que a distância aumente. Se ele está propondo que a distância aumente, nós já temos que saber que a força vai diminuir. Isso já lhe ajuda a eliminar algumas alternativas da questão. Se a força vai diminuir, ela também não vai dobrar. Então, a gente já pode eliminar a alternativa A. Se a força é para diminuir, ela não vai ficar 4 vezes maior. Então, nós já podemos eliminar a alternativa D. Sobrando aí, como possíveis respostas, as alternativas B e C. Veja que, como nós estamos dobrando a distância, se você elevar os dois membros ao quadrado, mas por que, professor, eu tenho que elevar ao quadrado? Porque na fórmula a distância está elevada ao quadrado. Então, se você elevar os dois membros ao quadrado, você vai ver que a nova distância entre o asteroide e a Lua ao quadrado vai ser igual a 4 vezes a distância anterior do asteroide à Lua ao quadrado. Ora, se vai ser 4 vezes esse valor, é porque a força vai se reduzir à quarta parte. Então, o que vai acontecer com a força gravitacional é que ela será 1/4 da força inicial, nos dando como resposta, como alternativa correta, a alternativa C para essa questão. Ok, pessoal? Pessoal, vamos para a nossa última questão, beleza? Nossa última questão, que foi uma questão cobrada na prova da segunda série do ano passado, que se fosse desse ano, seria cobrado para os alunos da terceira série. A questão diz o seguinte: a Agência Espacial Americana, NASA, confirmou no dia 13 de fevereiro daquele ano, do ano passado, 2019, que o robô Opportunity, que investigou a superfície de Marte durante 15 anos, parou definitivamente de funcionar. Entre suas descobertas mais importantes, o equipamento encontrou os primeiros indícios de água no planeta vermelho, em Marte. Marte, idade astronômica, e ela equivale à luz do Sol, que é uma onda eletromagnética, demora 8,3 minutos para vir do Sol até nós. Ou seja, pessoal, toda onda eletromagnética possui uma velocidade constante, que nós representamos pela letra C. Então, toda onda eletromagnética ela possui uma velocidade constante de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, tá? Então, o sinal do teu Bluetooth, do teu celular, o infravermelho do teu controle remoto, a própria luz, a onda emitida pelo teu equipamento de micro-ondas, todas essas ondas são ondas eletromagnéticas. E no vácuo, no ar também é quase o mesmo valor, mas no vácuo a velocidade é sempre de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Isso quer dizer que, se a luz do Sol leva para chegar até a Terra 8,3 minutos, e para isso ela percorre 150 milhões de quilômetros, uma unidade astronômica, nós já podemos destacar que, para percorrer uma unidade astronômica, qualquer onda eletromagnética leva 8,3 minutos, tá certo? Continuando. Cadê? 8,3 minutos para vir do Sol até nós. A velocidade da luz. Suponha que o robô Opportunity respondia na mesma hora, então assim que ele recebia o sinal, ele já respondia com um sinal de confirmação, sempre que recebia um sinal de comando do controle da missão. Se neste dia, 13 de fevereiro, a distância entre a Terra e a Lua, entre a Terra e Marte, era de 1,6 unidades astronômicas, então a distância
de 1,6 unidades astronômicas vai permitir, vai levar quanto tempo para esse sinal luminoso chegar? É só multiplicar. Se uma unidade astronômica são 8,3, 1,6 vezes 8,3 dá 13,28 minutos, tá? Então, qual foi o tempo mínimo de espera entre o momento do envio do sinal e o momento em que o controle da missão percebeu que não receberia mais resposta do robô? Veja que quando você chega a esse valor, automaticamente muitos alunos devem ter pensado que a resposta era a letra B. O controle da missão teve que esperar por um pouco mais de 13 minutos. Mas calma, 13,28 minutos foi o tempo que levou para o sinal chegar até Marte. Para os cientistas que estavam aqui na Terra saber que esse sinal não foi devolvido, ele precisou voltar para a Terra. Então, o tempo total que eles têm que esperar não é só o tempo que o sinal leva para chegar a Marte, é o tempo que levou para ir, o robô receber e devolver. Então, o tempo total vai ser de 2 vezes 13,28. E esse tempo total é de 26,56 minutos. Portanto, o controle da missão teve que esperar por um pouco mais de 26 minutos para ter a certeza que o robô não estava mais em atividade. Resposta, portanto, dessa questão, alternativa C. Tá ok?